A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Lisboa, mas nada cortava mais fundo do que o grito quando da janela do segundo andar. Você é uma vergonha para esta família, berrou o tio, os olhos injetados de fúria, enquanto João, com apenas 18 anos, apertava a mala contra o peito, o coração partido em 1000 pedaços. Naquele instante, sob o céu cinzento de outono, ele jurou nunca mais voltar, mas o destino, cruel e caprichoso, tinha outros planos. João desceu as escadas correndo, as lágrimas misturando-se à água que escorria pelo rosto, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos que espiavam pelas cortinas. A família reunida na sala, o tio conservador, a tia hipócrita, os primos que riam pelas costas, havia descoberto sua carta de amor para Miguel, o rapaz da escola que ele amava em segredo. Saia daqui, seu degenerado, repetiu o tio, batendo a porta atrás dele. As ruas de Alfama engoliram João como um labirinto de sombras, e ele caminhou sem rumo até o porto, onde o Tejo sussurrava promessas de fuga. Naquela noite, comprou uma passagem para o norte, para Porto, onde um primo distante, mais tolerante, o acolheria por um tempo. Mas o ferimento era profundo, a humilhação queimava como brasa, alimentando um fogo que o impulsionaria para longe, para um mundo que ele ainda não conhecia. Em Porto, João encontrou refúgio nas bibliotecas empoeiradas da Universidade do Porto, onde se matriculou em literatura, sonhando com palavras que pudessem curar as feridas invisíveis. Miguel, seu primeiro amor, havia ficado para trás, casado com uma moça da família para apaziguar os pais, uma notícia que chegou por carta, rasgando o que restava de seu coração. Eu te amo, mas não posso lutar contra o mundo inteiro, escrevera Miguel, e João queimara a carta na lareira de um café ribeirinho, jurando que o amor era uma ilusão perigosa. Anos se passaram em um borrão de estudos e empregos precários, garçom em bares do Douro, tradutor freelance para editoras independentes, sempre fugindo de raízes que o sufocavam. Ele se reinventou como um poeta anónimo, publicando versos sobre solidão e desejo em revistas underground, ganhando um pseudonimo que ecoava nas noites chuvosas, o errante de Alfama. Mas o passado não perdoa. 10 anos depois, em uma manhã de verão escaldante de 2025, João recebeu o telefonema que o arrastou de volta. Seu tio, o mesmo que o expulsara, estava morrendo de câncer, e a família, desesperada por herança e aparências, pedia sua presença no funeral, não por amor, mas por formalidades. Volte, João. Pelo bem da família, disse a prima mais nova, voz trêmula ao telefone. Ele riu, amargo, imaginando o circo de hipocrisia. No entanto, algo mudara nele, o sucesso. Seus livros, agora publicados sob o nome verdadeiro, vendiam milhares de cópias em livrarias de Lisboa e Porto, e um filme baseado em sua história de superação, uma versão ficcionalizada, claro, estava prestes a estrear no Festival de Cinema de Lisboa. A surpresa que ele carregava não era apenas literária, era uma bomba emocional, pronta para explodir as fachadas podres da família. Ao pisar no trem para Lisboa, João sentiu o peito apertar. A paisagem do Douro dava lugar às colinas verdejantes do Alentejo, e com elas vinham as memórias, os almoços de domingo onde ele era o sobrinho quieto, os olhares de reprovação quando ele não olhava para as primas como os outros rapazes. Em Lisboa, o ar salgado do Tejo o recebeu como um velho inimigo, e ele caminhou pelas ruas de Alfama, agora turísticas e cheias de fado melancólico, até a casa da infância. A porta se abriu para a tia, envelhecida e frágil, os olhos evitando os dele, ele está no hospital, murmurou ela, e João assentiu, sem abraços, sem perdão imediato. No quarto estéril do Hospital de Santa Maria, o tio jazia pálido, tubos serpenteando seu corpo como veias falsas. Seus olhos, outrora flamejantes, agora suplicantes, fixaram-se em João. Eu errei, sussurrou o homem, a voz rouca como cascalho. João ficou imóvel, o perdão uma palavra distante como o horizonte. Você me destruiu, respondeu ele, baixo, mas firme. Mas eu me refiz sem você. O tio estendeu a mão trêmula, e pela primeira vez, João viu lágrimas genuínas. Não era redenção completa, talvez nunca fosse, mas um creque na armadura, o primeiro de muitos. Deixando o hospital, João vagou pelo Chiado, onde livrarias modernas contrastavam com as ruínas do passado. Foi ali que o destino, mais uma vez, interveio, uma voz familiar chamou seu nome. João. João Oliveira. Ele se virou, e o mundo parou. Miguel, agora com 38 anos, barba grisalha e olhos ainda mais profundos, estava parado à porta de uma galeria de arte, segurando um catálogo. O ex-amor, o traidor, o fantasma que o assombrava em noites insones. Meu Deus, quanto tempo, disse Miguel, aproximando-se com um sorriso hesitante, mas genuíno. João sentiu o chão tremer, a surpresa não era só do tio, era ver o homem que ele amara renascer das cinzas, divorciado, pai de uma filha adolescente, e agora curador de exposições sobre direitos LGBTQ+ em Portugal.
Eles se sentaram em um café próximo, o aroma de pastéis de nata misturando-se ao sal do mar. Miguel explicou: o casamento fora uma prisão, uma tentativa de agradar a família católica, mas o amor falso desmoronara após 5 anos. Eu nunca parei de te amar, João. Mas o medo. Ele nos paralisa. João ouviu, o coração uma tempestade, raiva e ternura colidindo como ondas no cais das colunas. Você me abandonou, acusou ele, mas a voz falhou, revelando a ferida aberta. Miguel tocou sua mão, leve como uma pluma, e naquele toque, anos de silêncio se romperam. Não era reconciliação instantânea, havia camadas de dor, de vidas vividas separadas, mas o início de algo frágil, como o primeiro raio de sol após a tempestade. Enquanto isso, a família fervilhava em segredo. A prima mais velha, Ana, descobrira os livros de João e o filme iminente, sussurrando para os outros: ele voltou rico e famoso. Isso muda tudo. Mas João não viera por herança, viera por clusur, por enfrentar os demónios de frente. Naquela noite, em um jantar forçado na casa da tia, as tensões explodiram. O primo mais velho, sempre o bully, zombou. Então, o poeta gay volta para o circo familiar. Risos forçados ecoaram, mas João se ergueu, voz calma como o Tejo ao amanhecer. Eu voltei para mostrar que sobrevivência não é vingança, mas verdade. E a minha verdade é esta: eu amo quem amo, e isso me tornou mais forte que todos vocês juntos. Silêncio caiu como uma cortina, e pela primeira vez, olhares de dúvida, não de desprezo, o fitaram. Miguel, convidado por insistência de Ana, que vira neles uma chance de modernizar a família, sentou-se ao lado de João, uma presença silenciosa e protetora. Seus olhares se cruzavam, carregados de promessas não ditas, e quando o jantar terminou em constrangimento, eles saíram juntos para as ruas iluminadas pelo luar. Caminhando pelo bairro alto, onde bandeiras arco-íris tremulavam em bar-esquier, Miguel confessou: eu organizei uma exposição sobre histórias como a nossa. Você poderia participar. João hesitou, o passado sussurrando dúvidas, mas o futuro, pela primeira vez, parecia brilhante. Os dias seguintes foram um turbilhão. O tio faleceu em paz, deixando um testamento que surpreendeu a todos: a casa de Alfama para João, com uma carta: eu te expulsei por medo do que eu não entendia. Use isso para construir o que eu não pude. Lágrimas autênticas fluíram no funeral, não só de luto, mas de um despertar coletivo. Ana, a prima, aproximou-se de João: eu era cúmplice. Me perdoa. Ele a abraçou, o perdão um bálsamo lento, mas real. Mas o verdadeiro conflito irrompeu quando o filme estreou. Críticos o chamaram de um hino à resiliência que era em Portugal, e repórteres cercaram a família, expondo as feridas antigas. O primo bully, invejoso, vazou mentiras para a imprensa. João inventou tudo para a fama. Escândalo explodiu nas redes, e João, ferido novamente, confrontou-o em uma reunião familiar tensa. Sua inveja é sua prisão, não a minha, disse ele, voz e quando como trovão. Miguel, ao seu lado, defendeu com fatos irrefutáveis, revelando sua própria jornada de ativismo. No clímax, durante a vernissage da exposição de Miguel, João leu um poema inédito: das cinzas de Alfama, renasce o amor que não se curva. A plateia, misturando família e estranhos, aplaudiu de pé. Ana chorou, o primo baixou a cabeça em vergonha, e Miguel, no final, ajoelhou-se não em proposta, mas em vulnerabilidade: volte para mim, não como o garoto ferido, mas como o homem que você é. João, com o coração transbordando, aceitou, selando um beijo sob as luzes da galeria, não de paixão carnal, mas de almas entrelaçadas. A surpresa final veio meses depois. João e Miguel adotaram a filha dele, formando uma família improvável em Alfama, onde o fado agora cantava de vitória: não te perda. A humilhação fora o catalisador, o amor, a redenção. E Lisboa, eterna testemunha, sorria sob o sol. O sol poente tingia as azulejos de Alfama com tons de laranja e ouro, mas dentro de João, a luz lutava contra sombras persistentes. Após o funeral, ele se instalou na casa herdada, um casarão decrépito com vistas para o castelo de São Jorge, onde o eco das vozes passadas ainda sussurrava acusações. Desempacotando caixas de livros, encontrou uma foto antiga: ele e Miguel, adolescentes, rindo no festival de Santo António, mãos quase se tocando. O toque de Miguel no café dias antes reacender as chamas adormecidas, mas o medo de repetição o paralisava. E se for só pena, questionava-se, olhando o espelho rachado do quarto de infância. Miguel, por sua vez, carregava culpas como âncoras. Como curador, ele via diariamente histórias de rejeição familiar, mas a sua própria o assombrava. Divorciado há 3 anos, criava Sofia, sua filha de 15,
uma garota esperta com olhos curiosos e perguntas afiadas sobre o pai que amava meninos como nas histórias da Disney, mas sem final feliz. Ele a levar à vernissage para mostrar que finais felizes se constroem, mas convidar João fora um risco calculado, ou impulsivo. Ele me odeia com razão, confidenciou um amigo artista, enquanto preparava as telas da exposição, retratos de casais que eram portugueses, de pescadores do Algarve a ativistas de Lisboa, todos tecidos com fios de dor e triunfo. A família de João, outrora monolítica em seu conservadorismo, rachava como terra seca. Ana, a prima de 35 anos, casada com um advogado aborrecido, sentia inveja misturada à admiração. Ela lera os livros de João em segredo, identificando-se com a personagem feminina que lutava contra normas sufocantes. Por que eu não fui corajosa assim? Perguntava-se, enquanto ajudava a tia a limpar a casa. A tia, viúva recente, murmurava orações católicas pela alma do marido, mas em particular, tocava os ombros de João com gentileza nova. Ele te amava, à sua maneira torta. Já o primo Rui, o bully, fervia em ressentimento, desempregado e endividado, via no sucesso de João um espelho de suas falhas. O conflito escalou quando Rui invadiu a casa uma noite chuvosa, bêbado e furioso. Você acha que pode voltar e fingir que nada aconteceu? Aquela herança era minha, gritou, derrubando uma pilha de manuscritos. João, sozinho, enfrentou-o com palavras afiadas. Herança não se ganha com ódio, Rui. Ganha com mudança. A briga física foi evitada por pouco. Rui partiu um vaso, mas parou ao ver o medo nos olhos do primo, e quando o seu próprio no espelho da infância. Ana chegou a tempo, arrastando-o para fora, e no silêncio que se seguiu, João ligou para Miguel. Eu preciso de você aqui, admitiu, voz quebrada. Miguel veio na manhã seguinte com Sofia, que carregava um buquê de flores silvestres colhidas no Monsanto. Meu pai diz que você é como o herói dos seus livros, disse ela, tímida, e João sorriu pela primeira vez em dias, vendo neles um vislumbre de família possível. Eles passaram o dia restaurando a casa, Miguel pendurando quadros da exposição, Sofia pintando paredes com murais abstratos de arco-íris sutis, João lendo trechos de seu novo romance. Mas a intimidade gerava tensão, um toque casual no braço de Miguel enviava faíscas, e João recuava, assombrado por memórias de rejeição. A exposição marcou o primeiro alto. Na galeria do Chiado, sob lustres de cristal, as telas ganhavam vida, um casal idoso de Évora, mãos enrugadas entrelaçadas, uma trans de Coimbra dançando fado reinventado. João, convidado a falar, hesitou no púlpito, o microfone pesado como correntes. Esta é a minha história, começou, voz trêmula, expulso por amar, mas retornado por amar mais forte. Aplausos irromperam, mas Rui, infiltrado na multidão por curiosidade mórbida, vazou o áudio para um tabloide sensacionalista, família que expõe segredos em escândalo lisboeta. A mídia explodiu, repórteres acampando na porta da casa. João, isolado pelo caos, confrontou o passado em uma caminhada solitária pelo Tejo. Ali, sob a ponte 25 de Abril, ele chorou pela primeira vez desde o retorno, não de dor, mas de exaustão. Miguel o encontrou por instinto, como nós velhos tempos. Nós não estamos sozinhos nisso, disse, abraçando-o contra o vento salgado. O beijo que se seguiu foi casto, um selo de compromisso emocional, mas carregado de promessas. Eu escolho você, agora, sem medos. Enquanto isso, Ana orquestrava uma intervenção familiar. Reuniu todos, tia, primos remotos, em um piquenique no Parque Eduardo VII. João nos salvou de nós mesmos, declarou ela, voz firme pela primeira vez. Rui, de ressaca moral, murmurou desculpas, revelando sua própria luta, depressão escondida atrás de bravatas. O diálogo, tenso e interrompido, abriu fissuras para a empatia. Eu te invejava porque você voou, admitiu Rui, e João, surpreendido, estendeu a mão. Então vou comigo. O clímax se aproximava com o estúdio do filme chamando João para dublagem. Mas um vazamento maior veio. O testamento incluía uma cláusula secreta, doada pelo tio a uma ONG LGBTQ+, forçando a família a confrontar sua hipocrisia publicamente. Escândalo duplo, mas João transformou-o em triunfo, doando sua parte para a causa, inspirando doações em cadeia. Na noite da estreia, no grande auditório, com Miguel e Sofia ao lado, João subiu ao palco. Esta surpresa não é minha, é nossa, de todos que voltam das cinzas. A ovação foi ensurdecedora, e nos bastidores, ele e Miguel selaram seu pacto, uma vida juntos, em Alfama, sendo amor de fios partidos. As semanas após a estreia foram um vórtice de entrevistas e convites, mas para João, o verdadeiro drama se desenrolava nas sombras da casa de Alfama. Sofia, com sua curiosidade adolescente, tornou-se o elo inesperado. Papai, porque você e João não moram juntos logo? Tipo, nos filmes, eles fazem isso após o grande beijo. Miguel ria, enrubescido, mas o comentário que tocava a ferida,
a lentidão de João em se entregar, ancorada em camadas de desconfiança. Ele carrega cicatrizes que eu causei, confessava Miguel a Sofia, que respondia com abraços práticos, bolinhos caseiros e playlists de Indiquier. Ana, agora aliada fervorosa, mergulhava em sua própria jornada. Descobrindo uma atração reprimida por uma colega de trabalho, uma lesbiana confiante de Setúbal, ela confidenciava em João durante tardes de chá no mirador da Senhora do Monte. Você me deu coragem, dizia, e ele, mentor improvável, a guiava. Amor não é rebelião, é respiração. Mas Rui, o primo volátil, sabotava o progresso. Endividado com apostas em casinos do Estoril, ele forjou um e-mail falso, alegando que João planejava vender a casa e fugir com o dinheiro. A tia, frágil, confrontou João em pânico. É verdade. Você nos abandona de novo. O mal-entendido explodiu em uma discussão familiar no pátio interno, onde jasmins trepavam pelas paredes como veias expostas. Rui mente por fraqueza, defendeu Ana, mas João, magoado pela dúvida da tia, rebateu. Eu voltei por laços, não por bens. Se duvidam, que fiquem com as pedras. Ele saiu batendo a porta, correndo para o porto, onde Miguel o esperava com um barco alugado no Tejo. Navegaram em silêncio, o sol se pondo como uma ferida aberta. Eu temo perder você para o passado, admitiu João, e Miguel, remando devagar, respondeu, o passado nos moldou, mas o presente nos cura. Deixe-me provar. A reviravolta veio de Sofia, investigando online, ela descobriu o esquema de Rui com credores perigosos, homens de fato que ameaçavam a família. Primo, você está em apuros de verdade, confrontou ela, corajosa, em uma ligação tensa. Rui, encurralado, confessou tudo a João em um bar de fado no Bairro Alto, voz embargada pelo vinho e vergonha. Eu te odiava porque via em você o que eu não tinha, liberdade. João, em vez de julgar, ofereceu ajuda, contatos de seu editor para um emprego em marketing literário. Redenção não é palavra vazia, é ação. Enquanto isso, a relação de João e Miguel aprofundava-se em camadas emocionais. Noites de conversas até o amanhecer na varanda, compartilhando diários antigos, Miguel revelando cartas não enviadas, João recitando poemas sobre o amor que volta como o mar. Um conflito surgiu quando Miguel recebeu uma oferta de curadoria em Berlim, uma chance de carreira, mas separação iminente. Eu vou se você disser, testou ele, e João, coração acelerado, rebateu, não, nós vamos juntos, ou construímos aqui. A decisão os uniu mais, planejando uma exposição conjunta em Lisboa. Ana, inspirada, saiu do armário para sua esposa em um jantar romântico no Time Out Market. A reação. Choque inicial, mas abraços sinceros, um eco da jornada de João. A tia, testemunha, sussurrou a João, Deus nos testa para nos ensinar. Ele sorriu, vendo o perdão circular como o Tejo. O alto veio na festa do orgulho em Lisboa, João e Miguel marchando de mãos dadas, Sofia erguendo uma bandeira com versos dele Rui, redimido aos poucos, juntou-se timidamente, carregando cartazes. Mas uma surpresa sombria, paparazzi, atraídos pelo filme, capturaram Rui em uma pose ambígua, espalhando rumores de família secreta. O escândalo forçou Rui a uma coletiva improvisada, onde ele declarou, minha família é diversa, e eu aprendi a amar isso. Na calmaria pós-festa, João propôs a Miguel não com anel, mas com uma chave, da casa de Alfama, agora lar compartilhado. Nossa surpresa para o mundo, amor que resiste. Eles choraram, rindo, enquanto Sofia aplaudia da escada. Outono retornava a Lisboa com folhas avermelhadas dançando no vento do Tejo, mas para João, a estação trazia um pressentimento de tempestade. A casa de Alfama, agora vibrante com risos de Sofia e telas de Miguel, parecia um santuário frágil. Seu novo livro, Retorno às Sombras, subia nas listas de best-sellers, mas críticas mistas cutucavam inseguranças. Oliveira romantiza a dor que era demais, diziam alguns, e quando vozes familiares de dúvida. Miguel, sempre o âncora, massageava suas tensões, sua voz salva-vidas, amor. Ana florescia em seu romance com Inês, a colega de Setúbal, e as duas visitavam frequentemente, trazendo vinhos do Alentejo e histórias de liberdade. Você iniciou isso, dizia Inês a João, e ele, humilde, respondia, nós todos iniciamos. Rui, empregado agora na editora de João como assistente, mostrava sinais de mudança, organizando eventos literários com entusiasmo relutante, mas sombras persistiam. Em segredo, ele ainda lutava contra impulsos autodestrutivos, apostando online em jogos de futebol da Liga Portuguesa, dívidas acumulando como nuvens. A traição irrompeu inesperadamente. Durante uma viagem de Miguel a Porto para uma palestra, João recebeu uma mensagem anônima, fotos granuladas dele e um ex-namorado de Berlim, tiradas anos antes em uma convenção literária. Seu amor perfeito tem segredos, legenda o texto, enviado de um número bloqueado.
Pânico o invadiu. Quem? Porquê? Confrontando o espelho, ele se questionou: sou eu o hipócrita agora? Miguel, ao retornar, negou qualquer traição, mas a semente da dúvida germinava, alimentada por noites de insônia onde João revivia o abandono original. Rui, suspeito imediato, jurou inocência quando confrontado por Ana: eu mudei, juro pela memória do tio. Mas a investigação de Sofia, é Carmirim com abos de rastreio, apontou para um credor vingativo de Rui, um homem de faro que usava os vazamentos para pressionar pagamentos. É chantagem, concluiu ela, e o grupo se uniu em uma rede de apoio. João pagou parte da dívida com adiantamento do livro, Miguel conectou Rui a um terapeuta que era em Lisboa, Ana ofereceu abrigo emocional. O conflito interno de João culminou em uma crise. Durante uma leitura pública no Lisboa Factory, ele congelou no palco, voz falhando ao recitar sobre confiança traída. A plateia, solidária, aplaudiu o silêncio, mas nos bastidores, ele desabou nos braços de Miguel. Eu temo que o amor seja sempre frágil, confessou, e Miguel, olhos marejados, revelou sua própria vulnerabilidade. Eu tenho medos também, de não ser suficiente para você e Sofia. O diálogo, cru e catártico, dissolveu barreiras. Eles prometeram terapia conjunta, transformando dor em ponte. Enquanto isso, a tia, em declínio de saúde, convocou uma reunião familiar no hospital. Eu guardei segredos por décadas, revelou ela, voz fraca. O tio, em juventude, tivera um amor proibido com o marinheiro do Tejo, sufocado por normas da ditadura salazarista. Ele te expulsou por ecoar sua própria culpa. A revelação chocou, humanizando o fantasma do tio, e João, segurando a mão dela, sussurrou: perdão é herança maior que casas. Reviravolta positiva, o vazamento das fotos virou notícia nacional, mas em vez de escândalo, inspirou um debate sobre privacidade que era na mídia portuguesa. João escreveu um OPR no público: segredos não nos definem, nossa coragem sim. Apoio inundou, com convites para palestras em Coimbra e Évora. O clímax parcial veio no Natal, na casa de Alfama decorada com luzes e enfeites handmade por Sofia. Rui, sóbrio e reflexivo, presenteou João com uma edição restaurada do primeiro livro dele, anotada com reflexões pessoais. Obrigado por não desistir de mim. Lágrimas fluíram, e quando Miguel ergueu uma taça, suco para todos, brindou, à família que escolhemos. Mas uma carta final da tia, lida postumamente, adicionou emoção: deixem o amor guiar, como o fado guia a alma. João e Miguel, na véspera, caminharam pelo Tejo gelado, mãos enluvadas unidas. Nossa surpresa diária é esta: nós, juntos. O ano novo amanheceu com promessas, mas o destino reservava mais curvas. Inverno cedia ao primavera em Lisboa, com amendoeiras florescendo como confetes rosados nas praças de Alfama, mas o coração de João ainda navegava águas turbulentas. A morte da tia, pacífica em seu sono, deixou um vazio que a família preenchia com rituais, missas discretas na Sé, onde João acendia velas não por dogma, mas por gratidão. Sofia, agora parte integral, ajudava a organizar o luto, cozinhando bacalhau à brás com receitas da avó, enquanto Miguel mediava conversas difíceis. Perda nos une ou nos quebra, dizia ele, e João assentia, mas internamente questionava: quanto mais poderiam suportar antes de rachar? Rui, em sua redenção tênue, tropeçava novamente. O novo emprego expunha a eventos sociais glamourosos, lançamentos no Casino Estoril, e a tentação de apostas ressurgia como um vício faminto. Uma noite, após um coquetel, ele perdeu uma fortuna em roleta, e em desespero, pegou um adiantamento da editora sem permissão, falsificando a assinatura de João. O desfalque foi descoberto por Ana, que o confrontou furiosa: você destrói tudo que reconquistamos. Rui fugiu para o Algarve, deixando uma nota: eu sou o erro da família, deixem-me ir. A notícia atingiu João como um soco no estômago durante uma sessão de terapia conjunta. Ele reflete meus medos de falha, confessou ele a Miguel, que o abraçou. Não, ele é humano, como nós. Vamos trazê-lo de volta. Sofia, prática, rastreou o celular de Rui até uma pousada em Lagos, e o quarteto, João, Miguel, Ana e ela, embarcou em uma viagem impulsiva de trem para o sul. O Algarve os recebeu com praias douradas e falésias dramáticas, um contraste poético com o caos emocional. Encontraram Rui em uma falésia ao pôr do sol, olhando o Atlântico como se considerasse o abismo. Eu volto para machucar, murmurou ele, voz rouca pelo sal e lágrimas. João se aproximou, sem julgamento: você machuca porque dói, mas dor compartilhada cura. Horas de conversa sob as estrelas revelaram raízes profundas: o pai, o tio, pressionando-o a ser homem de verdade, sufocando sua própria bissexualidade reprimida. Eu tive Java por abraçar o seu eu, admitiu Rui, e pela primeira vez, abraçaram-se como irmãos. De volta a Lisboa,
o grupo instituiu noites de verdade, círculos onde segredos saíam à luz, sem punição. Ana revelou medos de seu casamento heteronormativo, Inês ancorava, Sofia compartilhava bullying na escola por ser filha de pais gays, Miguel, inseguranças de paternidade solo. João, catalisador, leu trechos de seu diário, o retorno não é linear, é uma dança com fantasmas. O grande confronto veio com a premiere de uma adaptação teatral de Retorno às Sombras, no Teatro Nacional Dona Maria II. Críticos conservadores, e quando preconceitos velados, acusaram a peça de propaganda antifamília tradicional. Protestos pequenos se formaram na porta, e Rui, protetor inesperado, defendeu a entrada. Esta é nossa história, quem cala, consente o ódio. Dentro, a performance, com atores que era retratando a expulsão de João, moveu a plateia às lágrimas, culminando em um monólogo onde o personagem de João perdoava o tio em uma visão onírica. Pós-espetáculo, um ativista radical confrontou João nos bastidores, seu perdão romantiza opressores. A acusação o abalou, forçando reflexão, era fraqueza ou força? Miguel, sábio, respondeu, perdão liberta o perdoador primeiro. A discussão se espalhou online, virando debate nacional sobre a reconciliação que era em Portugal pós-descriminalização. Resolução parcial, Rui, impulsionado, fundou um grupo de apoio para homens lutando vícios e identidade em Alfama, usando a casa como sede. Sofia, orgulhosa, desenhou o logo. Ana e Inês anunciaram a adoção de uma criança, expandindo o clã. João e Miguel, em um piquenique no Monsanto, tiveram um momento pivotal. Case comigo, disse Miguel, não com joia, mas com um colar de conchas do Algarve, simbolizando ondas de superação. João, olhos brilhando, aceitou, sim, para dançarmos esta vida juntos. Verão de 2026 banhava Lisboa em luzes douradas, com o Tejo refletindo fogos de artifício da festa dos Santos Populares, mas para João, o clímax era interno, o casamento civil com Miguel, uma cerimônia íntima no cartaz, vinhedos ao redor como testemunhas verdes. Sofia, madrinha radiante em vestido florido, carregava alianças simples de prata, Ana e Inês, testemunhas, trocavam olhares cúmplices, Rui, terno impecável, lia votos que ele mesmo escrevera, do ódio ao laço, renascemos. A tia, em espírito, parecia sorrir das fotos na mesa, e o tio, redimido na memória, era honrado com uma doação à associação que ajudara João anos antes. Mas o destino, sempre dramático, reservava uma última surpresa. Dias antes, um envelope anónimo chegou, documentos provando que o tio, em testamento oculto, legara uma fundação para artistas que era, ativada pelo retorno de João. Ele acreditava em você, mesmo calado, explicava a carta póstuma. Lágrimas de espanto fluíram, e a família, reunida, transformou a casa de Alfama em sede da fundação, exposições, oficinas, um farol para os marginalizados. Conflitos residuais se dissolveram em graça. Rui, em recuperação plena, encontrou humor em um voluntário da fundação, um pintor de Évora com tatuagens de ondas, sua bissexualidade, outrora prisão, agora bandeira erguida. Ana e Inês adotaram um menino de 4 anos, batizado Tejo em homenagem às águas que uniam todos. Sofia, florescendo na adolescência, publicou um blog sobre famílias escolhidas, viralizando entre jovens que eram portugueses. João e Miguel, agora maridos, navegaram desafios cotidianos, discussões sobre rotinas, inseguranças criativas, mas sempre ancorados em diálogos abertos. Uma noite, após uma briga boba sobre bagunça na cozinha, João recitou: amor não é ausência de tempestade, mas dança na chuva. Miguel riu, puxando-o para um tango improvisado na sala, Sofia aplaudindo da escada. O legado se eternizava no novo livro de João, Ondas de Alfama, uma tapeçaria de vozes familiares, capítulos narrados por cada um, sendo dor em tapeçaria de esperança. Lançado no Festival Literário de Lisboa, esgotou em horas, com filas serpenteando pelo Terreiro do Paço. Críticos, antes céticos, elogiaram: Oliveira não romantiza, ele alquimiza o real em redenção. Anos de humilhação haviam forjado não vingança, mas vitória coletiva. João, olhando o Tejo da varanda, com Miguel ao lado e risos e quando dentro, sussurrou: a surpresa foi sempre o amor, o que volta, transforma. Lisboa, berço e testemunha, cantava fado de triunfo, e eles, entrelaçados, dançavam ao ritmo da vida renovada.